Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao que eu explico ao professor. Hoje a gente vai ter uma aula de aços para cimentação, molas e ferrovias. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que acompanha aqui o canal, né? Ou que você que chegou aqui agora, para se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Caso você ainda não seja inscrito. E também, lembre de deixar um like aqui no vídeo, que não custa nada e é muito importante para mim, para continuar produzindo esses vídeos, para que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas possível. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho de aplicações, né? A gente já tinha falado de aços ferramenta, a gente já tinha falado de aços para a construção mecânica de maneira geral, as características deles. Hoje a gente vai ver algumas aplicações específicas desse tipo de aço, né? Aqui, os aços para construção mecânica, a gente pode dividir eles de maneira geral para beneficiamento, né, ligados ou não, mas aqui os que a gente vai falar hoje são os aços para molas, cimentação, né, e também são aplicados ali para ferrovias, né? Isso aqui, o rolamento, nitretação, né? Cimentação e nitretação acaba sendo ali, né, mais ou menos a mesma classe, porque são aços que a gente utiliza ali para tratamentos termoquímicos, mas os principais aqui vão ser cimentação, molas e ferrovias, que são aços ali muito utilizados para aplicações industriais. Para começar a conversa, a gente vai falar dos aços aqui para cimentação, né? Aços para cimentação, normalmente, eles são aços de baixo teor de carbono, né? Lembrando que a cimentação ela é um processo ao qual eu adiciono ali carbono na superfície da minha peça, onde eu estou visando produzir uma têmpera na superfície, né? Uma maior capacidade de têmpera na superfície, para eu obter uma maior dureza e também, né, por conseguinte, uma maior resistência ao desgaste, mantendo ali uma tenacidade no núcleo dessa peça. Então, quais são as peças, né, que costumam utilizar isso? Aqui a gente tem as engrenagens, os sem-fins, né, pinos de pistões. Você vai vendo que são diversas peças que são muito utilizadas na parte de construção mecânica, porque, né, essas peças eles vão depender aqui de uma alta dureza na superfície, né, porque elas estão sempre ali em contato uma com a outra peça, então precisa de uma resistência ao desgaste considerável. E para isso eu posso usar aqui aços com baixo teor de carbono, porque se eu vou adicionar uma maior quantidade de carbono ali na superfície, eu preciso, a priori, ter uma quantidade menor de carbono, até para manter o núcleo tenaz. Eu tenho aqui os aços mais comuns, ou também eu posso utilizar alguns aços ligados com uma maior capacidade ali de temperabilidade. Falando um pouquinho dos aços ao carbono, o aço mais utilizado aqui, né, é o 1020, mas normalmente eu utilizo desde aço com 0,08% de carbono até aço com 0,025% de carbono. Esses aços aqui, né, depois de cimentados, eles obtêm ainda até 700 MPa de resistência no núcleo, ou seja, né, a parte interna, não na superfície, e eles são normalmente aqui utilizados em engrenagens para trabalhos leves, né? Não são trabalhos que não são de alta exigência, não são trabalhos de aplicações superiores, né? Pequenos mecanismos onde a resistência ao desgaste é importante, né? Então, é uma peça ali que ela não tem uma grande responsabilidade, mas eu ainda preciso ali de uma boa resistência ao desgaste. Quando eu estou fazendo essas peças, né, o meu empenho, quando ele não é um fator crítico, né, ou seja, se eu não tenho muito problema ali na parte de empenamento, eu posso utilizar peças de até, né, vou botar aqui até, né, 50 milímetros, né, de diâmetro ali, temperados em água. Vou botar aqui um detalhe, temperado em água, que é um segmento de temperatura um pouquinho mais brusco. Quando eu estou ali quando tem ali ácido carbono, quando eles são carbonatados, né, cimentados de maneira geral, ele vai exigir, em geral, uma têmpera em água, com exceção de peças de pequeno diâmetro. Né? Quando eu estou ali com peças de até 50 milímetros de diâmetro, eu vou em água, em geral ele vai pedir água, só que quando eu tenho peça pequena, eu posso utilizar outros meios de têmpera um pouquinho mais suaves, porque é mais fácil, né, eu obter ali a profundidade de têmpera requisitada. Quando eu estou trabalhando aqui em aços baixa liga, por outro lado, as séries que eu costumo utilizar para cimentação são 31XX, 41, 46, 51, 61, 86, 87 e 94. Né? Lembrando que XX aqui é a quantidade de carbono. Obviamente, essa quantidade de carbono aqui ela continua sendo pequena. Eu não vou utilizar uma quantidade de carbono elevada. A gente consegue ver isso aqui nos exemplos de aços que são utilizados. Por exemplo, 8620, ele tem elemento de liga, mas ele tem 0,2% de carbono. 9310, 0,1% de carbono.
4820, 0,2% de carbono. Por quê, né? Aqui o elemento de liga ele vai facilitar na temperabilidade, vai aumentar a minha profundidade de têmpera, porém, eu ainda não vou trabalhar com uma quantidade grande de carbono, porque eu quero realizar ali a difusão do carbono na superfície da minha peça. Essas peças aqui elas vão ter ampla aplicação em peças de alta responsabilidade, cimentadas. Ou seja, peças ali que ela tem que ter uma solicitação maior, ela tem que ter uma capacidade de resistência maior, eu vou tender a utilizar os aços ligados ao invés dos aços carbonos como cimentados. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, só para a gente passar o olho rapidinho, dos aços que são normalmente empregados ali em engrenagens cimentadas. Olha aqui, eu tenho uma norma, né, para regulamentar cada uma desses e o local onde eu costumo utilizar. Vamos, por exemplo, pegar aqui as que são utilizadas no Brasil, que são essas dessas listas aqui, que são também utilizadas na América do Norte. A gente tem o aço aqui, ó, o SAI 8620, o SAI 9310, que são aços ligados. Se a gente olhar aqui, o aço ele possui a 0,9% de manganês, né, 0,23% de carbono, um pouquinho de silício. Ele ainda possui aqui a cromo, molibdênio e níquel em pequena quantidade. Já estão vendo que são aços baixa liga, né, mas já são suficientes para aumentar a temperabilidade dele. Em geral, a gente vai ver aços nesse sentido, né, com elementos. Se você fizer a soma aqui, os elementos de liga, eles vão estar ali abaixo, né, dos 5% de elemento de liga, né, já que a gente está trabalhando, de fato, com aço baixa liga. Aqui a gente tem até um ácido um pouquinho maior quantidade de cromo, de níquel e tudo mais, mas em geral são ácidos ali microligados. E se vocês observarem bem aqui a quantidade de carbono, independente do ácido, né, ele não passa ali de 0,23% de carbono. O mais, ó, 0,23, 0,22, 0,23, 23, 23. Isso aí é representativo, porque né, o meu tipo de aplicação ele demanda que eu não tenha ali uma grande quantidade de carbono. Uma norma que existe que regulamenta ali a seleção de aço para engrenagem de maneira geral é que a ISO, deixa eu anotar aqui, a ISO 6336, código 5, ela regulamenta exatamente essa parte ali de seleção de aço para depender da aplicação. Aí um autor, que é o Toby, deixa eu colocar aqui que ele é o autor dessa tabelinha, Toby, ele fez uma tabela, mais ou menos, de seleção de ácidos a depender do tipo de demanda, né? E ele classificou aqui os ácidos em 3 graus. Eu tenho o grau ml aqui, que é esse grau aqui de baixo. Esse grau ml ali, ele representa ali os requisitos mínimos para eu ter uma aplicação de engrenagem. Normalmente são peças ali de menor exigência. Eu tenho o grau MQ. O grau MQ ele vai ser um valor aqui intermediário entre o ME e o ML, né? São peças ali que têm uma demanda de uma característica estrutural um pouquinho mais controlada, eu vou precisar ali de fabricantes que eles tenham um maior controle de experimentação. Eu tenho o grau ME, que é o maior aqui, que está aqui na parte superior, que ele representa ali os níveis mais elevados de tensão de uma peça. Então, vamos dar uma lida aqui nessa tabela, só para a gente entender como que a gente aplica ela. Aqui eu tenho uma correlação de dureza superficial e aqui o limite de fadiga, né? Essa parte aqui é o limite de fadiga da peça. Tanto que, se vocês forem olhar, deixa eu botar aqui fadiga, né? Essas peças aqui, ela está com resistência de 600 MPa no máximo, e a gente sabe que os aços eles chegam a uma resistência à tensão maior que isso, mas o limite de fadiga tem que ser inferior. Então, quando a gente vai olhando aqui, por exemplo, esses primeiros grupos, são os grupos aqui de baixa dureza e baixa resistência à fadiga, a gente vai ver que a gente tem os aços, por exemplo, temperado e revenido, ligados, forjados e laminados, né? Eu não fiz nenhum tratamento ali específico, por exemplo, de cimentação. Aí aqui, quando eu vou subindo, né? Aqui, ó, a parte de baixo, aço carbono, temperado, revenido, forjado, laminado. Aí, à medida que eu vou vindo nessa direção, na diagonal, ou seja, eu vou aumentando meu requisito de resistência, fadiga e de dureza, o que que eu vejo? Eu começo a ver aqui os aços, ó, aços temperados e revenidos com têmpera local, chamam indução, ou seja, aqui eu já fiz uma têmpera superficial. Eu já vou ter uma capacidade de dureza ali na superfície em comparação ao núcleo. Aí aqui eu vou aumentando ainda mais as minhas exigências, o que que eu encontro? Ó, aços ligados cimentados, né, que são os aços de melhor qualidade ali, os mais caros ou de melhor propriedade ali superficial. Aí aqui, ó, dureza alta no núcleo, maior de 40 HRC e dureza média no núcleo, né, quando tem maior ou igual a 34 HRC. E aqui, né, também, em comparação aqui a ele, mas eu ainda tenho uma grande dureza superficial, apesar do limite, a fadiga ser um pouquinho menor, tem os aços ligados aqui para nitratação, né, ligados ao alumínio, ligados ao alumínio, eles não estão inclusos aqui nesse grupo. Então, assim que eu interpreto mais ou menos
essa tabelinha. Um outro ponto importante, quando a gente está falando de seleção de aços, que a gente tem que tomar conta ali desses processos em termos de propriedades, durante a segmentação, a seleção dos aços, é o tamanho do grão austenítico, né? E o tamanho do grão austenítico ali, ele vai influenciar depois a propriedade da martensita, porque uma martensita mais fina, a oxidação intergranular na carbonatação, evitar para que não aconteça esse processo, a fração volumétrica de austenita retida, que ela vai ser uma fase um pouquinho mais dúctil, e a limpeza interna, né? Lembrando que quanto maior ali a exigência do, da sua peça, do seu metal, mais cuidado você vai ter aí com a limpeza interna e no quesito de inclusões, para você garantir uma microestrutura, uma composição cada vez mais homogênea, e para você garantir também que sua peça não tenha pontos ali de iniciação de trincamento com fadiga, né? Até porque a gente está olhando aqui com um dos principais pontos de resistência que eu tenho que considerar é o limite de fadiga, né? Uma vez que eu estou falando de peça para construção mecânica, desgaste, está sempre carregados ali ciclicamente. Uh, esse gráfico aqui é uma parte interessante de termos de aplicação, de como que a gente tem feito os processos de segmentação. Né? Esse aqui é um teor de carbono abaixo da superfície de um aço 1% de cromo, né? Ou seja, um aço ali muito ligado. Normalmente, o pessoal hoje em dia tem feito ali uma gestão de segmentação dupla, né? A gente faz o duplo processo. Por quê? Na primeira parte do processo, né, quando eu estou fazendo aqui a carbonatação, eu vou pegar e vou me preocupar mais na difusão do carbono, ou seja, eu vou garantir que eu vou ter uma grande quantidade de carbono aqui, né, fiz a segmentação aqui durante 2 horas e meia, e depois eu vou pegar essa peça e vou adicionar ela de volta ao forno, não necessariamente ali com adição de carbono ou superfície neutra, ou pelo menos que eu não afete nem positivamente nem negativamente, eu vou deixar mais tempo no forno. Por quê? Porque aqui no início eu vou garantir a adição do carbono e depois, com mais tempo no forno, eu vou garantir que essa camada cimentada ela vai ficar um pouquinho maior. Eu vou aumentar a minha camada cimentada, eu vou conseguir controlar em mais detalhes qual é a composição dessa camada cimentada. E esse aqui é um processo termicamente ativo, né? Eu vou depender de temperatura para que a difusão aconteça. Então, num primeiro momento, eu adiciono a quantidade de carbono, no segundo momento, eu vou controlar qual vai ser o perfil de cimentação nessa minha peça cimentada, para garantir ali uma camada um pouquinho maior de cimentação. Vamos para o nosso segundo grupo de hoje, que são os aços mola, né? Aços para molas, eles estão sempre aqui sujeitos a solicitações elevadas e cíclicas, né? Ou seja, eu tenho uma alta tensão de escoamento e eu tenho ali também que ter uma resistência à fadiga elevada, né? Então, eu tenho que ter associada tensão de escoamento elevada e uma dureza superficial para eu evitar ali o trincamento pela fadiga. E devido aqui à sua grande importância, esses ácidos evoluíram muito ao longo do tempo. O que ele está querendo dizer? O que a gente está querendo dizer aqui nesse sentido, como eu estou falando, a alta importância, né? Ninguém quer, por exemplo, que uma bola de algum equipamento mecânico, um carro, etc. e tal, ela falha, né? Porque isso aí é um prejuízo muito grande, né? Além do risco é, até para a vida da pessoa, né? Se acontecer algum acidente. E a indústria automobilística é uma que costuma trabalhar ali nas partes de componente interno com coeficiente de segurança muito elevado. Então, eles são um tipo de, por exemplo, de indústria que ele vai utilizar ali as peças de maior alta qualidade com grande coeficiente de segurança para que ela não falhe em uso, né? Considerando que a gente está num uso adequado. A gente tem aqui umas imagens, né? De aços moles. Então, os meus aços moles, eles saíram aqui de composições que eram antigamente baseadas somente em carbono, para alguns aços ali de cromo vanádio, ácido lício manganês, e as modificações que a gente encontra neles. São aços que eles vão ser um pouco mais resistentes e um pouco mais com maior qualidade, né, com maior responsabilidade. Em geral, aqui os aços moles, eles têm um teor de 0,5 a 0,6% de carbono. A gente vai ver ali que ele é um teor maior que a cimentação, até porque, obviamente, ali na cimentação tendo só a camada superficial, com uma maior resistência. Aqui no aço mola ele tem que ter uma resistência meio que por completo e garantir que essa resistência ela vai estar em toda a parte da peça. Para pequenas quantidades aqui de alta exigência, né, e molas de pequena dimensão, normalmente elas são enroladas a frio, né, falando aqui em processo de fabricação. Né? Quando eu tenho aqui uma pequena quantidade de mola e uma alta exigência, e tratadas posteriormente. Normalmente aqui são recomendados ácidos 1050, 1095, né, uma quantidade maior de carbono, e os ácidos ligas 6150, 6254. Aqui eu tenho um gifzinho de como é feito um processo aqui de fabricação de uma mola, num processo de conformação a frio, né? Vocês estão vendo que a peça está numa temperatura aparentemente baixa, porque ela não está rubra, e eu faço aqui um processo de conformação
para eu obter essa mola ali a frio. Já aqui a gente tem o GIF do processo de conformação a quente, ó, da mola. A gente tem já o metal rubro e eu vou já conformando exatamente da dimensão aqui, onde eu vou querer minha mola, no formato que eu quero. E quando molas que devem ser conformadas a quente, elas têm que ser tratadas depois, né? Normalmente as molas que são conformadas a quente tem 1070, 1095, 5150, 5160. Aqui eu já tenho as categorias que têm uma maior temperabilidade, que tem o fator H, ó, os aços aqui, eu vou ter a garantia de temperabilidade fácil, eu tenho até um aço ao boro aqui, que, ou seja, são aços que têm uma facilidade de conformação, de conformação não, perdão, de temperabilidade elevada, né? Eu quero garantir uma boa temperabilidade no meu aço, exatamente para eu garantir aqui que eu vou ter uma propriedade mecânica elevada ali. Aqui, ó, as durezas de molas temperadas vão situar entre 40 e 48 HRC. Então, aqui a minha resistência à fadiga é um fator fundamental de seleção, por isso eu também tenho que controlar bem a quantidade de impureza nesse tipo de mola, porque ela é fundamental para eu garantir que eu vou ter ali uma boa resistência à fadiga. Bom, vamos falar agora dos aços para ferrovias, de maneira geral. Vamos começar falando de modos de ferrovia. A gente pode dividir as ferrovias em duas formas. A gente tem aqui para transporte de pessoas. Para transporte de pessoas, aqui normalmente eu não tenho uma exigência muito grande de resistência dos equipamentos que são utilizados ali para a ferrovia. E eu tenho aqui o transporte de cargas, né? Nesse caso aqui, né, com a evolução principalmente da ferrovia como meio de transporte de carga, eu obviamente vou ter uma maior demanda ali, né, em termos de equipamentos mais resistentes, porque eu vou estar com toneladas e toneladas ali de carga em cima desses trilhos. Então, eu vou ter que garantir que os meus trilhos e as rodas e todos os equipamentos ferroviários, eles vão ser mais resistentes à carga ali que ela está sujeita. Os materiais que são utilizados aqui para ferrovias, eles são especificados aqui principalmente pelas normas americanas, a AR e a AREMA. Quando eu estou falando aqui de trilhos e rodas, a gente costuma utilizar aços eutetóides, né? Lembrando que são aços eutetóides, aços ali praticamente, o 1080 ali, eu consigo garantir que eu vou ter um aço eutetóide, vou ter uma estrutura que ela é 100% perlítica, né? E ele tem se apresentado ali uma boa opção para trilhos e rodas, de aço, principalmente ali, é, quando eu não tenho uma demanda, né, um carregamento muito elevado, né? Não é o caso para as cargas muito elevadas. E essas peças, né, se a gente pensar aqui que eu estou com trilho sempre em contato, quais são as propriedades importantes que eu tenho que considerar ali, basicamente, também, como as outras? Fadiga, né? Vou ter que considerar para fadiga e também desgaste, né? Eles são sempre associados ali, basicamente, quando estou falando de construção mecânica, que é fadiga e desastre. E nesse tipo de projeto também, eu não posso considerar que eu vou ter algum tipo de falha catastrófica na minha peça. Por quê? Mas, bom, imagina uma falha ali numa roda de um trilho de trem, e essa falha ali vai acabar gerando um acidente, e vai ter um prejuízo enorme, né? Então, o projeto ali, o coeficiente de segurança, normalmente, desse tipo de projeto, ele é muito elevado. Eu não quero que o meu material falhe, então eu vou ter sempre que estar, principalmente, trabalhando com eficiente de segurança alto, né? E mesmo considerando que venha a surgir algumas falhas, eu tenho que estar sempre fazendo inspeções, tanto ali nos trilhos quanto nas rodas. Né? Para reduzir ali a fratura por fadiga em trilhos, são submetidos a ente durante a vida e são esmerilhados periodicamente. Então, uma etapa muito comum na indústria aqui de ferrovia, principalmente nos trilhos, eles passam esses carrinhos aqui, às vezes até um carrinho automatizado, não manual, e aqui eu tenho um ultrassom, né? Aí vai depender de qual é o método de inspeção que a gente está trabalhando, né, de exame destrutivo. Posso utilizar o ultrassom aqui e daqui eu vou observar se tem algum início de falha ou não, né? Nesse início de falha eu posso depois fazer um reparo ali corretivo da minha peça. Se a falha for muito elevada, eu tenho que fazer a substituição. Mas normalmente é difícil você ter uma falha catastrófica já nesse equipamento, só se o equipamento não vier sendo monitorado há muito tempo. Por fim, né, soldagem aqui ela é expressamente proibida, né, porque eu não quero gerar ali alterações microestruturais na minha peça, então eu não utilizo soldagem quando estou falando desse tipo de estrutura, e as rodas elas podem ser produzidas fundidas, por moldes ou forjadas, e a limpeza interna também é essencial nessa classe, para evitar ali a parte de fadiga. Sempre que eu estou falando de construção mecânica, vocês estão vendo que a limpeza interna, ou seja, a resistência ali de inclusões, ela tem que ser sempre bem controlada para evitar ali
que eu tenha alguma falha catastrófica. Vamos dar uma olhada aqui só em um resumo aqui geral do que a gente viu hoje, de algumas propriedades que são utilizadas, né? Essa tabela aqui, primeiro, a gente tem as propriedades exigidas aqui por peças de automóveis, caminhões e tratores, e exemplos de empregos, né? Isso aqui de construção mecânica de maneira geral. Aí aqui a gente tem uma peça, e a gente tem aqui qual peça que a gente está trabalhando. Ah, estou trabalhando no eixo, estou trabalhando no estabilizador, estou trabalhando na árvore de manivela. Aí é que eu tenho a resistência que normalmente é exigida, né? Ah, eu tenho que exigir a 1.000 a 1.200 MPa. Qual aço que normalmente eu utilizo? Bom, vou utilizar os aços aqui microligados. Braço e ponta de eixo. Qual os aços que eu estou utilizando? Um aço aqui é, que tem uma quantidade ali de manganês, ou os aços aqui microligados também. A gente pode ver aqui ainda, né, se a gente descer um pouquinho aqui na tabela, que a gente tem outros tipos de equipamento, né? Aqui o parafuso sem fim que a gente viu, né, no setor de direção, pino de pistão, válvula, eixo de bomba. Cada um desses aqui ele vai ter uma exigência. No caso aqui o parafuso sem fim, a exigência é no núcleo, né? E nisso aqui a gente tem os aços mais recomendados. Eu estou passando bem rapidinho aqui, só para a gente ter alguns exemplos de alguns aços, até porque essas tabelas são grandes, né? Tem outras tabelas aqui também. Acho que não convém a gente ficar gastando muito tempo nisso. Olha esse tamanho dessa tabela aqui, mas só para ter um exemplo, ó, essa aqui é a recomendação de temperabilidade de aço para automóveis. Ó. Eu tenho a biela. Aí, quando eu estou fazendo a seleção, uma propriedade que eu vi foi a resistência. Aí, qual vai ser a outra propriedade? Vai ser a dureza, né? Aí, eu estou numa biela aqui. Qual que vai ser a dureza após o revenido? 10 a 20. Aí, o tamanho de dimensão é requisitada. Certo? Quando eu estou falando aqui em peças temperadas é água. Qual que vai ser aqui no ensaio de homem no meu parâmetro aqui de profundidade de têmpera? 48 a 5 sobre 32 polegadas. Peças temperadas a óleo, né? Aços H, quem? Aços que são facilmente ali temperáveis. Que eu tenho uns tipos de aços que eu posso utilizar para cada uma dessas aplicações. Se eu descer aqui um pouquinho, a gente vai ver que tem outras aplicações, semi-eixo, engrenagens de transmissão. Aí, se vocês quiserem dar um pause aí no vídeo, só para darem uma olhada com calma quais aços são utilizados, isso aqui tudo tem na literatura e pode achar com mais calma. E por fim, aqui só algumas propriedades recomendadas para engrenagens. Se a gente tem aqui engrenagens são utilizados para automóveis, caminhões e tratores leves. Aí eu tenho aqui, ó, a resistência à tração, ele está me dando aqui a resistência que é demandada. Aqui eu tenho um tipo de tratamento, a gente já vai ver qual tipo de tratamento são esses. E aqui quais são os aços normalmente utilizados. Aí quando a gente vai ver aqui os tratamentos, aqui embaixo, ó, na legenda da tabela, né, como que a gente lê essa tabela? Aí tem lá, qualquer dos dois tratamentos seguintes, cimentação, é o tipo de tratamento recomendado, né? Sempre, normalmente, ele vai ter um revenimento, ó, reaquecido, têmpera em óleo e revenimento, né? Normalmente tem um têmpera em óleo e revenimento. Aí o tratamento B seria o quê? Aquecimento a temperatura de têmpera em um banho de cianetante, ou seja, vou também ter ali uma produção de uma camada ali na superfície, e eu tenho aqui a cianetação como melhor opção. Tratamento C, têmpera e óleo revenido, normal. Tratamento D, normalização e têmpera superficial por chama, né? Você vai ter uma normalização, você vai ter a têmpera superficial por chama depois. Se vocês quiserem olhar ali com mais calma cada tabela dessa, dê um pause aí no vídeo e podem observar bastante. Ou então procurem na literatura, isso aqui é mais um título de pesquisa do que necessariamente a gente ficar olhando com detalhes cada um desses. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembre de deixar um like nesse vídeo, curtir que me ajuda bastante. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê uma olhada aqui no nosso programa de membros. Você pode se tornar membro a partir de R$ 5, e ter acesso a conteúdo exclusivo. Se você gosta aqui do canal também, a gente tem até um Pix aqui, se você quiser contribuir de alguma forma, se isso aqui está te ajudando de alguma maneira, pode ficar à vontade, que eu vou gostar muito da contribuição de vocês. Até uma próxima aula, um grande abraço e tchau, tchau.